E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. A vida do Messias manifestou preparando uma igreja, uma noiva. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Tarde no horizonte, irmã Nair e Salatiel cantando em momentos no tabernáculo da fé. Se aproxima, me faz lembrar de quando Deus, no fim da tarde, lá no Éden, os seus filhos deveria visitar. Adão e Eva ali viviam tão felizes em santidade, por amor, em união. Mas o inimigo tão sagaz e traiçoeiro, pois forasteiro, foi destruir aquela união. Manchou a terra e a morte começou a dominar. Satanás invadiu o mundo inteiro, sua semente ele fez multiplicar. Jesus Cristo lá na cruz
sua vida para a cabeça da serpente esmagar, e muito breve destruirá toda a maldade, e esta terra em um novo Éden transformará. Viver em união, pois o inimigo lutará com todas as forças para roubar-te a tua salvação. Mas Jesus Cristo ainda hoje está salvando, laçando a noiva com os laços do amor. Daqui uns dias subiremos para as bodas, para festejarmos o encontro com o Senhor. A vida do Messias manifestou preparando uma igreja, uma noiva. Ouvintes, a vida prática, o dia a dia do homem, da mulher, da família, fala do espiritual, da igreja. Como, por exemplo, desde criancinha, uma menina é preparada pela mãe, pelos pais, para ser o quê? Uma esposa, uma mãe, uma mulher do lar. Ela é e deve ser preparada para isto, para ser uma noiva, para ser uma esposa. As circunstâncias têm colocado o homem em completo desvario, em desencontro com os princípios, com as finalidades criadas pelo próprio Deus. As circunstâncias têm feito o homem se dobrar e adorar a estátua de Nabucodonosor. Aquela estátua era composta dos valores que imperam no mundo desde os primórdios: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Não se dobra diante de uma estátua, uma imagem fabricada numa metalúrgica, numa fábrica de imagens de ídolos, mas se dobra diante daquilo que significa tudo. Veja só que o reino, o sonho de Nabucodonosor se cumpre à risca
desde que ele teve aquele sonho, um homem que veio a pastar no campo com os animais. Ele era rei de Babilônia, que tinha jardim suspenso e que falava da modernidade dos tempos. E ele foi muito arrogante, soberbo. Ele encabeçava aquela estátua, que é o ouro. Daniel decifrou a coisa, e esse sonho de um pagão tem se cumprido em todas as nações durante todos os séculos. Por último, está se cumprindo a parte do ferro e do barro. Muita força de um lado e a fragilidade do barro de outro. Então, se dobrando diante das circunstâncias, a humanidade está adorando aquela estátua, está sujeita àquela estátua. E o Messias vem preparando a sua igreja, a sua noiva, e aqueles que são preparados realmente como igreja noiva, eles não se dobram. E por isso a vida é mais difícil. Porque eles não se dobram diante da razão, diante das necessidades imperiosas que os reinos deste mundo têm imposto. Paulo disse que o Deus desse século tem cegado aos homens. Eles não podem ver a si mesmos ajoelhados, adorando aquela estátua. Jesus não tirou a sua igreja noiva destes adoradores. Ele disse que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, essa igreja é composta de pessoas místicas. O mundo não pode entender. É impossível. O próprio São Pedro fez essa pergunta para Jesus. Ele respondeu: olha, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Estes estão dentro daquela roda. Aquela roda se movendo, linguagem de profeta. Linguagem do profeta Ezequiel. O grande plano de Deus, movendo tudo até haver um êxodo. Israel amassava barro para o Egito, para Faraó, mas não se prostrava diante de seus ídolos. Um israelita morreria, de fato, morreria mesmo, mas não se dobraria diante de suas imagens, de seus ídolos pagãos. Note isso. Amassava barro para Faraó, mas não adorava seus ídolos. O mesmo aconteceu com Sadraque, Misaque e Abednego. Eles serviam em Babilônia, no cativeiro, mas não se dobraram, como também Daniel.
para deixar de orar ao Deus que ele tinha que dobrar-se diante do ídolo. Para dobrar-se diante do ídolo, ele teria que virar as costas para o seu Deus. Isso jamais ele faria como não fez. Jamais eles fariam como não fizeram. Daniel foi parar na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abdenego dentro da fornalha, e Israel estava ali amassando barro, sofrendo terrivelmente. Isso deve ser bem pontuado, mas não adorava os seus ídolos. Eles estavam dentro da roda de Deus. Eles estavam enquadrados num plano que Deus havia traçado, porque Deus havia dado a terra prometida, eles teriam que estar na terra deles para o Messias se manifestar. É isso que nós estamos vendo na mensagem do terceiro Êxodo. Conforme temos observado, colocado isso, Israel poderia inverter a situação no Egito e tomar posse do Egito. Colocar os egípcios para amassar barro no lugar deles. Deus podia fazer isso. Mas não fizeram. Eles não fizeram isto, Deus não fez isto. Porquanto o Messias tinha que manifestar-se na terra prometida. E eles tinham que estar lá. A preparação foi árdua, foram 440 anos. 400 anos no Egito e 40 anos no deserto. Muito árdua. Mas eles entraram na terra prometida quando os amorreus estavam tendo seus avivamentos ali dentro da terra prometida. Os heteus, gigantes, pagãos, um povo pagão, destituído de Deus, tendo um avivamento naquela terra, gozando de uma terra que produzia um cacho de uva que gastava 2 homens para carregar. Eles estavam aproveitando a terra da promessa, mas logo eles teriam que sair dali. Essa terra é boa. O planeta Terra foi escolhido para Deus estabelecer o milênio, estabelecer o seu reino. Os pagãos têm tomado conta dela, mas logo eles terão que desocupá-la. Aleluia! Glória a Deus! E Deus está preparando a sua igreja, a sua noiva, para tomar posse da terra. Isso é a matemática mais correta que existe, uma vez que a matemática não falha. Mas os que usam a matemática podem falhar, podem errar. Mas essa matemática de Deus não falha, porque Ele não falha em usá-la. Não tem jeito. Então,
Enquanto a igreja puder entrar em harmonia com Deus, até que a manifestação do noivo seja manifestada na noiva, e eles então serão um, porque se trata de um rei e de uma rainha. Não se trata de um parlamentarismo, primeira, segunda, terceira pessoa reinando no milênio, mas é um rei. E a rainha não é uma igreja meretriz, prostituta, casada com o Estado, com este mundo. A rainha é esta igreja, essa igreja noiva. Aleluia! Essa é a rainha dos céus, essa é a rainha do milênio, é a esposa do Cordeiro. Quando você está falando para ela, você está falando de coisas que ela concebe pelo Espírito. Ela não concebe pela cabeça. O principal que o Espírito fala para ela, às vezes a cabeça nem entende, mas o seu espírito entende. Essa linguagem é como a do sol, ela é em silêncio. Salmo 19, veja aí. Um dia fazendo declaração a outro dia, e ele fala a ela, é por dentro. Ela suspira, ela busca o amado meu, ela interpreta os cantares de Salomão, porque ele também o interpreta. E aí então você vê que preparar essa rainha, essa igreja, essa noiva, não pode ser através de coisas falsas, como as futuras esposas e mamães estão sendo preparadas em casa. Não. Essa igreja, essa esposa, essa noiva é preparada para reinar. Aleluia. É para reinar, porque ele é rei. E sendo esposa dele, não pode ser uma escrava, não pode ser uma serva, tem que ser rainha. Aleluia. E somente o seu produto prepara essa rainha. Somente o seu alimento nutre esta rainha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino.
na terra como no céu. Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre e sempre. Amém. Para sempre e sempre. Amém. Para sempre e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação,